Alô guerreiro, alô guerreira da nossa grande galáxia criada por Deus, da nossa terra. Não sei de onde você nos escuta, de onde você nos assiste, mas de onde você estiver, que Deus possa estar abençoando a sua vida. E já quero agradecer por você estar aqui assistindo o nosso canal. E já não, para não esquecer, por favor, se inscreva no canal aí, comenta, compartilha, curte. E porque esse canal ele é voltado para nós imigrantes que temos ou já vivemos, temos a intenção ou vivemos já nos Estados Unidos. E você também que está fora dos Estados Unidos, em outro país que não seja o Brasil, ou que seja o Brasil também, e tem a intenção de migrar para os Estados Unidos, assiste esse canal que ele vai ser de grande importância na sua vida. E aqui também vamos falar muito sobre Deus, porque afinal de tudo, se não fosse Ele, não estaríamos aqui. E essa entrevista de hoje eu estou tentando trazer ele aqui já tem alguns dias, mas incompatibilidade de agenda, muito trabalho, aqui a gente trabalha muito. Mas nada melhor para falar sobre Deus do que essa pessoa que já é meu amigo, espero levar essa amizade para a vida inteira. O evangelista irmão Paulo. Amém. Palmas para o irmão Paulo. Amém. E irmão Paulo, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, a gente até conversou no off esses dias. Irmão Paulo, quando que surgiu a ideia do senhor vir para os Estados Unidos? Há quanto tempo? Mas primeiro eu quero que o senhor fale o nome do senhor, o ano que o senhor nasceu e de que lugar que o senhor veio do Brasil, pastor. A paz do Senhor, meu irmão, Paz do Senhor. os ouvintes. Meu nome é Paulo Fabiano e eu sou de Rondônia, no Brasil. Na verdade, eu nasci no Paraná, me criei no Paraná e fui para Rondônia, migrei para Rondônia. Ah, é verdade? Quando eu tinha talvez, acho que uns 18 anos, eu me migrei para Rondônia, mas já conhecia Rondônia antes, porque na minha infância nós moramos lá. Ah, eu acho que o senhor comentou, verdade. Aí, de Rondônia, eu vim para os Estados Unidos, porque a gente trabalhava muito lá no Brasil. O nosso brasileiro é um povo trabalhador, né? Demais, né, pastor? Demais. Trabalhava demais, não tinha férias. E um amigo meu que tinha vindo aqui me disse: Paulo, você tem que ir para os Estados Unidos. Você tem que ir para lá. Eu falei: não, mas eu não tenho interesse. Que ano que foi isso, pastor? Irmão Paulo, que ano foi isso? Isso foi em volta de 2002. Eu cheguei aqui em 2003. 2003 você chegou aqui. Aí esse amigo meu falava que eu tinha que vir pra cá e eu vim pra experimentar, ficar 2 anos, né? Que esse é o plano que a gente faz, né? Eu fiz um plano de vir pra ficar 2 anos aqui e voltar novamente pra Rondônia. E nesses 2 anos já estão indo pra 20 anos, sabe? Só era 2 anos, né irmão Paulo? Só colocou mais um 0 atrás, né? Pra 20 anos agora. E como é que foi, irmão Paulo? O senhor falou que esse amigo seu veio pra cá e aí ele incentivou o senhor. Ficou um tempo aqui e voltou novamente, sabe? Aí voltou novamente e ele me falava: Paulo, você tem que ir pra lá, você tem que ir pra lá. Mas é aquela coisa assim, parece uma utopia, né? Porque a gente vive no Brasil uma cultura diferente da nossa que nós temos aqui hoje. Totalmente. Então parecia assim algo, ele falando pra gente, muito utópico, sabe? Aí eu peguei e saí de férias da empresa que eu trabalhava. Aí ele falou: rapaz, você tem que ir. Aí eu comecei a observar, e eu trabalhava tanto, tá entendendo? Eu trabalhava tanto, de domingo a domingo. Aí eu falei: eu tenho que tentar outra vida, porque essa vida não dá não, sabe? Aí eu vim pra cá com esse interesse de ficar 2 anos, de voltar com a estrutura melhor. Mudar de vida e estou aqui até hoje, sabe? Realmente a minha vida mudou, né? Estou aqui até hoje. Desde 2003, falou? Desde 2003. Cheguei aqui em eu não lembro se foi junho ou se foi julho de 2003. Mas foi um desses 2 meses, sabe? Junho ou julho. Já são 20 anos, né? 20 anos já. E parece que... Quer dizer, parece não. Na verdade passa rápido. O tempo aqui passa muito rápido, né, irmão Paulo? A gente parece que vive uma dimensão diferente. Porque no Brasil nós temos tantas coisas que nós não temos aqui. Porque a nossa vida aqui é trabalho, né? Trabalho e trabalho e trabalho. Totalmente. Então se a gente não... Com o tempo você consegue se ajeitar. A gente muda com o tempo. Mas no começo é só trabalho. Pelo menos 5 anos daqui é só ralar. No mínimo uns 5 anos é só mesmo trabalhar e trabalhar e trabalhar, sabe? Não tem vida social. Falando
No sentido literal da palavra, né, pastor? Não. Você tem uma vidazinha social se você for uma pessoa cristã, Sim. que você vai à igreja no Sim. fim de semana, aí você consegue se socializar aquele pouquinho ali. Não, sim, eu quero dizer vida social comparado com o Brasil, O que né, nós né, temos. irmão Paulo? Não, nós não temos aqui. Comparado com o Brasil, nós não temos, realmente. Outra coisa também é verdadeira, que se você quiser também ter uma vida social, como nós temos no Brasil, você tem também. Só que daí você vai viver simplesmente para manter aquele estilo de vida e nunca vai conseguir fazer nada. Entende? As pessoas que às vezes chegam aqui e vêm de dificuldade no Brasil, de finanças, por exemplo, quando chega aqui, as finanças aqui são melhores do que no Brasil. Então isso parece que dá uma liberdade falsa para as pessoas, às vezes, gastar o que não precisa gastar. Porque existe a necessidade, Verdade. né? E existe a vontade. Nem tudo que eu quero é necessidade. E esse país promove isso pra gente. Aqueles primeiros 5 anos você chega, é aquela euforia de gastar. O descobrimento. Isso, descobrimento. E aí depois... Isso. E tem pessoas que ainda conseguem abrir os olhos e ver, mas tem uns que não conseguem, que continuam assim. Graças a Deus, a minha família é assim, pastor. A gente, quando chegou aqui, foi igual o senhor falou. Até hoje a gente ainda compra algumas coisas, mas a gente compra o que está precisando. Uhum. Não sou de gastar dinheiro com tênis de marca, essas coisas assim, não, mas é igual o senhor falou mesmo. Nós temos que aprender a distinguir entre necessidade e vontade, né? Porque Verdade. se a gente se nós aprendermos a controlar as nossas emoções, fica mais fácil, o futuro fica mais promissor. O problema é que às vezes nós vemos de necessidade no Brasil, e quando chega aqui as emoções tomam controle da gente, sabe? Emoções financeiras, emoções da família, psicológica, tudo. Aí isso faz com que às vezes as pessoas, o imigrante, extrapola um pouquinho, sabe? Mas mais tarde, quando a ficha cai, ele volta real, sabe? Não é assim para sempre, né? Mas se a pessoa tiver um objetivo, não é verdade? Traçar um objetivo, traçar uma meta e colocar o Senhor na frente, as coisas acontecem. Tudo. Sabe? As coisas acontecem. E pastor, só pra gente primeiro passar pela parte da imigração, do imigrante, na verdade, Uhum. quando o senhor chegou aqui em 2003, certo? Sim. E quem que foi a primeira pessoa que o senhor viu aqui, quando o senhor pisou o pé? O senhor teve alguém da família, um amigo? Não. Não, eu vim sozinho, eu vim com um amigo que já tinha vindo pra cá e que tinha um amigo aqui. Um amigo do amigo. Isso. Aí quando nós chegamos, eu vim confiado nesse amigo, porque ele já tinha serviço com esse amigo dele e falou, olha, tem um amigo meu indo também. Eu falei, não, pode trazer que nós temos trabalho. Então eu vim de garupa, sabe? Aí quando nós chegamos aqui, o meu amigo, nós fomos trabalhar junto com esse amigo dele, trabalhamos um tempo, eles não deram certo os dois, ele saiu e foi para Boston. E eu fiquei aqui em Delaware, sabe? E tô aqui até agora. Eu fiquei 15 dias, morei 15 dias em Filadélfia e vim para Delaware e não me arrependo não, sabe? Filadélfia é meio... Eu não gostei de Filadélfia. Não. Pouca gente. Tem muita gente lá, mas Tem pessoas que gostam de lá, sabe? tem pessoa que costuma, a maioria... Mas a minha vida sempre foi uma vida assim, bem pacata no Brasil, sabe? a mim também. Rondônia é exato. lugar Por tranquilo. conta disso, e mesmo no Paraná, quando eu morava no Paraná, a gente morava em cidade pequena, Jussá, Então se acostuma, igual a gente também. Cianorte, Lugarzinho 30 mil habitantes. Terra Boa, esses lugarzinhos pequenos, então Só fazenda. assim, uma vida mais pacata. E quando eu cheguei em Filadélfia, aquele Meu tumulto, Deus. aquele calor, sabe, eu falei, isso aqui não é pra mim, gente, não é pra mim. Aí apareceu a oportunidade de vir pra esse lugar, chamado Delaware, que eu não sabia Abençoado de que era. Deus. Maryland, Delaware é... Eu vim pra cá e o começo é muito difícil pra gente imigrante, sabe? É muito difícil. O sentimento que dá na gente quando a gente chega aqui é um sentimento de frustração, de saudade de casa, Bate o desespero. um desespero. Muitas pessoas voltam, muitas pessoas não aguentam. E o mesmo sentimento acontece dos brasileiros que vivem aqui 15, 20 anos e voltam para o Brasil e dá o choque cultural. Eu ouvi dizer que o mesmo sentimento acontece com eles quando voltam. Um sentimento de desespero. Porque a gente cria raízes, a gente, Sim, tá entendendo? totalmente. Cria raízes e por conta disso, aí muda completamente a cultura, aí você sente aquele abalo, sabe?
É muito difícil. Imagino. E pastor, pastor irmão Paulo. Irmão Paulo, e o senhor chegou, enfim, qual que foi o primeiro trabalho do senhor aqui? Carpintaria. Foi na carpintaria. O que o senhor fez? O primeiro serviço que o senhor fez, o senhor lembra? Rapaz, o primeiro serviço que eu fiz, eu fui trabalhar numa coisa que os brasileiros chamavam de blockout, sabe? Blockout é... Hoje eu sei o que é, mas antigamente não sabia, né? É simplesmente colocar pedaços de madeira pequeno, porque vem as pessoas da construção, as equipes, né? E faz aquelas coisas de madeira grande, colocar cobertura e essas coisas todas, então fica faltando aqueles pedacinhos de madeira pequena. Aí tem uma equipe que vem fazendo isso, vem colocando as partes finais para poder começar e colocar aqui que nós falamos agora, insulation, colocar essas coisas. Isso que chama blackout. Isso chama blackout. Eu fazia isso. É blackout que fala. Blockout. Blockout. Nós a portuguesa. Sim. Mas o nome em inglês é blockout. Blockout. Mas a gente não sabe de nada, a gente aprende, né? Você chegou aqui, tem um dia mais que você aqui, você começa a aprender dele, sabe? Verdade. E hoje eu olho pra trás e falo, puxa vida. E aí tape, incha, vai indo, e aí até você... E pastor, irmão Paulo, gente, vocês estão escutando eu falar pastor, é porque eu tinha acostumado já, mas ele me falou em off aqui que pode sim, mas o certo é evangelista ou irmão Paulo, porque ele é evangelista, que ele prega a palavra de Deus, né, pastor? A minha função no corpo de Cristo, a minha função eclesiástica é evangelista. Evangelista é, na hierarquia da Igreja Assembleia de Deus, é tipo assim, é uma posição abaixo do pastorado, sabe? Sim. Os irmãos me chamam carinhosamente de pastor, e às vezes a gente até permite, mas como é algo oficial que o irmão está fazendo aqui, então a gente precisa corrigir, né? Precisa corrigir, porque sim. Porque senão a Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Sim. Então se a gente não deixar exposto, aí a gente às vezes, não que seja uma mentira, mas é uma... Não é legal, vamos dizer, moralmente, né, pastor? Exato. Que as pessoas vão escutar, né, mas enfim. Exato, E pastor, e aí o senhor foi trabalhar no blackout. E... Desse blackout, o senhor ficou ali quanto tempo nessa mesma parte, assim? Eu trabalhei, rapaz, não trabalhei muito tempo. Após nós fazermos isso, o rapaz que eu trabalhava com ele começou a fazer construção, fazer toda a casa, sabe? Então, aí já mudamos desse negócio, já fomos fazer as outras coisas, mas isso aí, eu trabalhei na carpintaria, eu acredito que uns 4 anos. Nesse mesmo serviço? Aí fazendo carpintaria, fazendo construção. Aí depois disso, surgiu a oportunidade de trabalhar para uma companhia que fazia terraplanagem, sabe? Terraplanagem, você trabalhou com aí nós fomos trabalhar, o rapaz que tinha companhia de terraplanagem, nós fizemos uma casa para ele. Como acabou o serviço, ele ofereceu pra gente trabalho. Mas tudo isso era direção de Deus. Verdade. Tá entendendo? Imagina. Porque quando eu comecei a fazer, eu não sabia nada de máquina. Sim. Absolutamente nada. Mas aí, como o Senhor tinha feito uma promessa na minha vida, o Senhor me deu a graça de aprender a trabalhar com máquinas pesadas, e eu trabalhei com máquinas pesadas muito tempo depois disso. E aí o senhor trabalhou com máquina pesada, e aí o senhor ficou quantos anos trabalhando para os outros, pastor? Para alguém? Eu trabalhei pastor, não, perdão. Eu trabalhei de funcionário. Rapaz, eu trabalhei acho que até 2012, mais ou menos, 2013 eu trabalhei de funcionário. 2012? Mais ou menos. 2012. E aí o senhor colocou a companhia do senhor? Aí eu saí de trabalhar de operador de máquinas, aconteceu uns problemas lá na companhia, e eu tive que sair. Descobriram que eu estava trabalhando, como eu não tinha, naquela época eu não tinha o work permit. O senhor comentou comigo. Aí a companhia pagava os impostos no meu nome. Aí o governo descobriu e queria multar a companhia. Então o rapaz falou, olha, você vai ter que sair, Paulo, não tem condições de contratar você, porque é a companhia americana. Né? O senhor me contou. Então aí eu parei, aí foi quando eu abri a companhia de construção e fui trabalhar para mim mesmo. Eu com o irmão evangelista Rubens. Sim. Lá da o senhor me contou também, sim. Nós começamos a trabalhar por nós mesmos, sabe? Sim. Aí a gente trabalha
Desde aquela época nós voltamos a trabalhar e estamos trabalhando até hoje. Só que agora a gente faz construção, Sim. mas quando tem serviço também a gente faz, nós trabalhamos na praia fazendo duna, mantendo duna, essas coisas assim. Um pouquinho mais do microfone, pastor. Um pouquinho. Aí, tá bom, pastor. Fazendo dunas. Sim. Então, quando tem alguma duna para refazer, aí O que é duna, irmão Paulo? Duna é na beira da praia, não tem aqueles montes de areia que impede com que a onda venha e passe. Ah, sim. Então, Quebra-mar, mais ou menos assim? A gente trabalha com aquilo. Mantendo aquilo e fazendo quando vem uma tormenta. Aquelas pedronas? Não as pedras, só com areia. Ah, tá. Só com areia. Ah, e tem como, irmão Paulo? Só com areia. É mesmo? Aí, quando preciso de fazer isso, aí eu alugo a máquina, aí eu vou e faço isso também. Tá entendendo? E como é que chama aquelas pedronas que eles põem, irmão Paulo? Aquela Sabe qual que é? Rip Wrap. Hã? Rip Wrap é o nome daquelas pedronas. Ah, aquilo lá já é pra... Ele é uma barreira também. Aquilo já é pra coisa bem grande, né? Pra... A areia, ela é lavada quando vem, por exemplo, aí, um hurricane. Vem, no Brasil fala tufão, né? Sim. Quando vem um tufão e estraga aquelas ondas, aquelas dunas de areia, aí quando o tufão passa, daí uns 2, 3 meses, o próprio mar traz aquela areia de lá de dentro do mar, que ele não foi para dentro do mar, Sim. foi ali uns 50, 100 pés ali para dentro da praia. A própria corrente marítima traz essa onda de novo, essa areia para a beira da praia de novo. Aí tem que pegar uma máquina, ir lá e empurrar para o lugar que a gente quer ela. Que doideira. Todo ano, isso nós colocamos uma cerca lá. Na verdade, essa cerca é para segurar, chama de drift snow. Eu não sei como que fala em português. Quando o vento começa a soprar em uma neve, que joga ela para assim, que vai mudando a neve, e chama-se drift snow. Sim. Porque a neve que é mudada pelo vento. A areia também acontece a mesma coisa. Então quando você coloca uma cerca, mais ou menos assim, a cerquinha, a drift sand, que é a areia que está sendo carregada pelo vento, bate na cerquinha e vai acumulando aqui. Vai acumulando, e com um ano aquilo cria uma duna de 4 pés de altura. Tá entendendo? Cada ano que você coloca uma cerca de 4 pés de altura, cria essa duna de 4 pés. Vai crescendo esse negócio. Dependendo... Ah, tá. Então essa areia não é trazida pela água, é pelo vento. Quando vem um tufão e quebra essa barreira que nós já colocamos lá, muito tempo colocando, 5, 6 anos colocando a cerca, essa vai para dentro da praia, da água. A corrente marítima traz ela para a beira da praia. Aí, se nós quisermos que a duna seja construída rápida, porque a duna é proteção para as casas dos proprietários que estão ali na beira do mar. A duna é proteção. Se nós quisermos que essa duna seja reconstruída rápido, eu alugo uma máquina, venho aqui na beira da água, da onde a onda trouxe a areia, e empurro ela para o lugar onde eu quero. Que doideira. Entendendo? Agora, se a pessoa tiver tempo para esperar colocar a cerquinha de novo, a cerquinha demora aí 5, 6 anos, já está uma duna bem grande de novo. Nossa. Porque a questão da duna não é a altura dela, mas é a largura. Nossa. Entendendo? Uma duna de 10 pés de altura, ou de... 10 pés vai dar o que, pastor? Vai dar O senhor não lembra mais de metro? O senhor lembra? 1 metro é 3 pés. 3 mais ou menos. São 30 metros, não. Um pé é 3 metros. Um metro é 3 pés. Isso. O pé que eles falam é o passo. Um pé da gente, mais ou menos, que são 12 polegadas. Sim. Então, se a gente construir uma duna, vou colocar assim, 3 metros de altura. Mais ou menos. Mais ou menos dessa altura aqui. Sim. Entendendo? Mas ela for estreita, ou narrow, que fala em inglês, ela não tem firmeza, porque a água vem, bate nela e derruba. Mas se ela for mais baixa e larga, então ela tem firmeza, porque a água bate nela e paulatinamente a água vai levando essa areia para trás de volta. Até passar essa tormenta, se demorar uma tormenta de um dia ou 5 horas, dependendo da durabilidade da tormenta, a largura dessa duna faz com que as casas estão protegidas. Entendendo? Que legal. E a gente faz isso. Mas aí o senhor não faz só isso, né, pastor? Não. Uma das coisas que a gente faz. Ah, sim. O senhor não faz só isso. Isso são uma das coisas que a gente faz lá nessas comunidades que a gente trabalha. Agora, tá entendendo? Sim. Mas a gente faz construção também, tá entendendo? Continuamos trazendo construção e isso é só parte, né?
parte do serviço. Porque aqui e é incrível, né, pastor? Aqui esse lugar, tudo que você vai fazer aqui dá dinheiro, tudo é bem valorizado, tudo é bem pago, tudo o seu trabalho tem valor. Yes. Não é igual no Brasil, que você trabalha ali igual um louco e até sobre o trabalho, as pessoas falam assim, não, mas se você trabalhar no Brasil, tanto que você trabalha, você ganha. Negativo. Não ganha, não. Não. O poder aquisitivo do Brasil... O Brasil é um país muito rico. Nosso país é um país muito rico. Sim. Sabe? O problema do nosso país é que ele é... A cultura brasileira é uma cultura... E eu falo isso com tristeza. Eu não tenho... Às vezes as pessoas criticam porque a gente mora nos Estados Unidos. Não. Só tem que falar mesmo, pastor. Mas eu falo isso com tristeza, porque a cultura brasileira é uma cultura corrupta. Sim, infelizmente. E isso coíbe o crescimento da nação. Tá entendendo? Por quê? Porque, veja bem, se eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou gastar. Se eu vou gastar e você é um comerciante, o que você vai fazer? Você vai receber o meu dinheiro. Você recebe o meu dinheiro, o outro. Você tem um comércio pequeno. Conforme você movimenta, você vai aumentar o seu comércio. Todo mundo ganha quando o dinheiro flui. Quando a população tem dinheiro, todo mundo ganha. Todo mundo. Se não tem dinheiro, mas pelo menos tem acesso aos recursos, todo mundo ganha. Todo mundo. O problema do acesso do recurso é que se a pessoa não tiver uma forma de fazer com que esse dinheiro venha para ela, para que ela sane, ela fica em débito, isso é problemático. E esse país aqui oferece isso pra gente. Esse país oferece a condição de você ter acesso ao capital, mas se você é uma pessoa, por exemplo, eu não gosto disso, tá entendendo? Mas também o país me oferece condições de fazer o meu próprio dinheiro. E se eu administrar bem o dinheiro... Sem precisar do Estado. Sem precisar, não do Estado, mas até de instituição financeira. Sim. Sabe? Se não precisar de instituição financeira, eu consigo fazer um programa e eu consigo progredir. No Brasil você não consegue fazer isso. Pelo menos não conseguia. Não sei agora como está, que já tem 20 anos fora. Tá pior. Tá entendendo? Então, mas a população brasileira, o povo brasileiro é um povo inteligente. Trabalhador, inteligente. Tá entendendo? Às vezes a gente vê aqui nesse país, por exemplo, tem brasileiro riquíssimo aqui nesse país. Por quê? Porque chegou aqui e foi a luta. E aqui, tudo que você faz, você ganha dinheiro, você é bem remunerado. Inteligente, tá entendendo? Porque junta inteligência com o país que te dá oportunidade. Oferecendo a condição, vai longe. Você consegue fazer muita coisa, tá entendendo? Melhor ainda é se a pessoa contar com a bênção e a direção de Deus. Melhor ainda. Isso é melhor. Porque a Bíblia diz que aquele que trabalhar o seu campo virá a ter fartura. Isso é um princípio. Isso não é que se você é cristão, certo? E você for preguiçoso, você vai progredir que Deus vai te dar. Deus não vai fazer isso. Qualquer pessoa que trabalhar bem e administrar bem as suas finanças vai ter fartura. Vai ter progresso. Entende? Agora, se a gente tiver a bênção do Senhor, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Eu vou só interromper o seu um minutinho, irmão. Irmão Paulo, eu quero que o senhor fale, já anotei aqui duas coisas. E só para a gente terminar o assunto da imigração, para depois a gente entrar na parte de Deus. Irmão Paulo, assim, aqui falando de imigrantes da nossa vida aqui, claro, né? O senhor passou por alguma coisa aqui, um acidente, uma coisa assim que o senhor falou, meu Deus, desisti, querer voltar para trás? Rapaz, graças a Deus não. É mesmo? Nunca passei por isso não. Porque tem gente que acontece isso, né? Acontece. Muita gente. Quando eu vim para cá, eu tinha uma dor no joelho, assim, na cartilagem do joelho. Eu não sabia por quê, porque eu trabalhava no Brasil em escritório. Aí quando eu vim para cá, comecei a andar, começou uma dor no meu joelho, na cartilagem do joelho direito. Eu não sabia o que era aquilo. Não. Mas, conversando com as pessoas, tá entendendo? Uma pessoa uma vez me falou assim, irmão Paulo, toma óleo de peixe. Fish oil. Aí, tipo assim, você não sabe das coisas, sabe? Aí eu comecei a tomar esse tal desse fish oil, que é o óleo de peixe. Rapaz, aquilo melhorou e acabou minha dor no joelho. E até hoje eu tomo. É mesmo, Paulo.
Até hoje eu tomo o fish oil. Ou você faz a cirurgia para corrigir a cartilagem que está desgastada. Ou tenta a medicação. Ou então, e o óleo de peixe é uma coisa tão simples. Tá entendendo? Baratinho, qualquer lugar que você vai se encontra. E hoje, para todo mundo que eu. Outro dia tinha uma irmã com esse problema, uma irmã na igreja. Eu acho que eu vou tomar, que meu menisco é rompido, pastor, meu irmão Paulo. Óleo de peixe. Eu rompi meu menisco. Óleo de peixe. Não vai ter mais dor, man. Eu falo pra você, porque eu era assim. Então, isso é a única coisa que às vezes no comecinho fazia, eu falava, puxa vida, eu tô fazendo aqui, meu Deus, essa dor não para. Porque cada passo que você dá, a cartilagem força o osso com o osso, tá entendendo? Sim. Então aí não tem a lubrificação ali entre elas. Nossa, meu joelho me mata. Hoje já doeu um pouco hoje. Não, man, compra o óleo de peixe. Vou comprar. E pastor, irmão Paulo, e também, pessoal, minha caneta caiu que vocês não viram não. Agora vocês vão ver. Irmão Paulo, e do tempo que o senhor está aqui, o senhor já trabalhou para alguém que enrolou o senhor ou algum imigrante? Conta para nós, irmão Paulo. Sem falar nome, se o senhor não quiser. Até porque eu também não lembro o nome. Mas eu já tomei calote de pessoas aqui. Brasileiro? Brasileiro. Claro. Só brasileiro. Já tomei calote. Mas Foi muito, irmão Paulo? Não, foi uma semana. Trabalhei uma semana para um rapaz, ele não pagou. Trabalhei para outro rapaz outra semana, ele não pagou. Eu já fiz serviço muito barato para os outros. Porque aqui existe também algumas pessoas que falam assim, por exemplo, quando estava 2008, 2009, a economia estava muito ruim por causa da crise do mercado imobiliário. Ia perguntar o seu agora, isso daí. Na crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, eu não tinha serviço. Então as pessoas, um serviço que custava aí, que dava para pagar, por exemplo, $1.000 para fazer, quem tinha o serviço, porque tinha mão de obra, muita mão de obra parada, oferecia aí por 500, 600, e você tinha que fazer, porque você tinha que pagar aluguel. Comer e pagar aluguel. Comer e pagar aluguel. Tá entendendo? Muita gente foi embora em 2008. Muita gente, quando o mercado imobiliário quebrou. E o senhor aguentou firme? Eu fiquei aqui, passamos a porada. Você tinha família já? Era eu e minha filha só. Só eu e minha filha. O senhor me contasse. Certo. Então Ela tinha quantos anos, pastor Nair? Ela era criança, ela tinha uns 10 anos, 9, 10 anos. Foi tão difícil. Mas, irmão Paulo, só para conceituar, para o pessoal sabe, para mim entender. E a mãe, se o senhor quiser falar... Da mãe da minha filha? Sim. Nós nos separamos aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que é muito ruim isso aqui, mãe. Aqui os casamentos vêm pra cá separa demais, acabam. Né, pastor? Muita gente separa. Acabam. Na verdade, o casamento não acaba. O que acontece é que o poder aquisitivo e a falsa liberdade que ele dá faz com que as pessoas começam a pensar de que... A mulher não precisa do homem, o homem fala que não precisa da mulher. Eu não preciso um do outro mais. Então... E isso é uma cilada, porque todos, não importa quanto dinheiro que você tem, você precisa do seu cônjuge e o seu cônjuge precisa de você. Não adianta, porque mais cedo ou mais tarde a conta chega para pagar. E o que tem de gente, pastor, que igual o senhor falou, se separa e... Não valorizam o matrimônio, sabe? Isso foi muito difícil. Aí nós nos separamos e fiquei muito tempo solteiro. Fiquei muito tempo, acho que fiquei uns... E ela foi embora, pastor? Não, ela mora aqui. Ela mora aí. Mora aqui, Nós temos um bom relacionamento para manter a boa educação e a saúde mental da nossa filha, sabe? Isso é muito importante também. Porque pai e mãe não se separam. É verdade. Tá entendendo? Pai e mãe não. Pai e mãe marido é mulher, sim, pai e mãe. Então, para manter a saúde mental da minha filha é super saudável hoje. Tá entendendo? Mental, espiritual e física. Mas quando nós nos separamos, nós prevenimos ela disso. Eu preveni a minha filha disso. Entendendo? Absolutamente jamais falei mal da mãe da minha filha para ela. Nunca. Absolutamente nunca. Por quê? Porque para o filho, o pai e a mãe são as pessoas melhores que existem. Os espelhos, né? Se eu falar mal da mãe da minha filha para ela, eu estou machucando a minha filha e não a mãe dela. Infelizmente, muitas pessoas não têm sabedoria disso. E quando ela crescer, ela vai fazer o mesmo. E se não fazer o mesmo, ela vai crescer com mágoa. Hoje a minha filha tem um relacionamento muito bom com a mãe dela. Minha filha tem 24 anos já. Mas não foi assim. Entende? Quando foi a época que a minha filha se sentiu rejeitada, eu falei, não, absolutamente não, minha filha, sua mãe te ama.
Sua mãe tinha, ela trabalhando, a mamãe trabalha muito, que quem trabalha muito na verdade. Sim, claro. Tá entendendo? Mas a criança não entende isso. A criança não entende, tá entendendo? Então, para preservar a saúde mental da minha filha, nós prevenimos ela das coisas que faz com que as crianças sofrem. O negócio de separação de cônjuges, as crianças sofrem muito. E a gente precisa ter sabedoria, tá entendendo? Mas a mãe da minha filha mora aqui hoje, tá entendendo? Nós não temos nada contra um outro. Minha filha vai para casa dela, fica lá, volta para minha casa, sem problema nenhum. Não temos problema. E aí, voltando, pastor, nesse prejuízo que o senhor tomou, assim, já aconteceu mais alguma coisa que o senhor... Já aconteceu. Alguém prejudicou o senhor em alguma coisa, financeiro ou material? Já aconteceu de eu pegar de pegar a construção para fazer muito barata, porque nós não tínhamos opção, já aconteceu. Já aconteceu de eu trabalhar também e fazer as coisas assim, fazer um trabalho e ter uma equipe para pagar, né? Aí quando chega na época de fazer o pagamento, eu não tenho dinheiro, por quê? Porque eu já peguei todo o dinheiro da construção, aí agora eu tenho que pagar a equipe que trabalhou para mim. Aí eu teve que pegar dinheiro emprestado, peguei com os meus pais dinheiro emprestado para pagar a equipe, a última semana de trabalho da equipe. Aí eu trabalhei de graça toda a construção. Nossa. E não me sobrou nada. Mas eu tenho uma visão diferente. Eu vejo assim, ó, isso não foi o prejuízo que eu tomei, foi o preço do meu aprendizado. Existem duas maneiras de se ver as coisas. Verdade. Tá entendendo? Se eu tivesse que ir para a faculdade para aprender, eu penso igual, pastor. Eu teria que pagar. Mas como eu aprendi na prática já, então foi o preço do meu aprendizado. Tá entendendo? Isso já aconteceu. Nós escolhemos a maneira que a gente vive a vida, não é verdade? Um amigo meu falou uma vez pra mim, e é verdade, né? Cada um tem o que merece. E cada um tem o que procura. Então, se você tá acontecendo aquilo, é porque você procurou, porque você merece. Ou então, cada um tem aquilo que é seu. Se você teve que, sei lá, se machucar para poder aprender, você não machucou porque você foi burro, que você não foi atencioso. Não, é porque aquilo faz parte do seu aprendizado. Faz parte do crescimento. Você toma uma marretada no dedo, aí o cara lá e xinga, não, mas não é. É pra você aprender, tem que ser. É parte do aprendizado. Exatamente. E irmão Paulo, e a crise de 2008? Rapaz, foi difícil, viu? Meu Deus, foi muito difícil. Porque como, no nosso caso, a construção civil está inteiramente ligada ao mercado imobiliário, tá entendendo? Aí parou tudo. O mercado imobiliário quebrou, não tem casa para vender. E se não vende casa, não faz casa. Meu Deus. Foi muito difícil, foi muito difícil. E como é que vocês faziam, irmão Paulo? Vocês moravam em quantas pessoas para poder pagar aluguel? Eu morava num apartamento sozinho, com a minha filha. Aí, todo mundo começou a ir embora do Brasil e mudar de estado. Porque não adiantava você mudar daqui para outro estado, porque o outro estado também estava ruim. Sim, os Estados Unidos inteiro, né? Aí, eu conversei com um amigo meu e falei, rapaz, e eu passando dificuldade de pagar o meu aluguel, e ele passando dificuldade de pagar o aluguel dele. Eu falei, rapaz, por que a gente não se une e a gente paga um aluguel só? E nós trabalhávamos juntos, tá entendendo? Aí nós fomos de acordo. Aí nós nos unimos e moramos numa casa só, tá entendendo? Muito ruim. Foi muito difícil, cara. Imagina. Foi muito difícil. Porque é o seguinte, você e a sua família aqui, você quer a sua privacidade com tem sua privacidade. Você tá entendendo? Ah, você tem o seu quarto? Não. Você tem, a casa é tua. Se você trazer outra pessoa para morar aqui, você tem o seu quarto, mas você perde a privacidade na sua casa. Isso é muito ruim. Muito ruim. Pra gente, naquela época, só era eu e a minha filha, e pra ele, que tinha a esposa dele e as filhas dele. A minha filha era muito amiguinha das filhas dele, até hoje são amigas. Isso é muito ruim. Mas foi um período... Foi um período que foi aprendizado. Foi necessário para nós fazermos aquilo. Tá entendendo? Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado. Aí o que aconteceu? Aconteceu que as coisas passaram, toda dificuldade passa, toda bonança passa. Então, a Bíblia diz que nós devemos aprender a viver assim, tá entendendo? Na época da bonança, você vai de boa, tranquilo e tal, mas na época da dificuldade, você não vai ficar falando que não deve. Você fica esperto ali. Antes da fartura vem a tempestade? Vem a tempestade, isso passa. E só te torna mais forte. Vai te fortalecendo, tá entendendo? E foi muito difícil. O que aconteceu comigo e a minha esposa, né? A gente tá aqui e aprendizado, a gente
morava em Rondônia, de Rondônia foi para São Paulo, de São Paulo foi para Goiânia, depois voltamos para São Paulo de novo. E aí, por último, de onde a gente estava, a gente foi para outra cidade maior, dessa cidade maior a gente veio para cá. E a gente tava com as passagens compradas para ir para Portugal na época. E aí fechou as fronteiras, veio o Covid, fechou tudo. E aí meu tio, que mora aqui já desde 90 e lá vai pedrada, aí ele, já é americano, né, faz tempo, ele falou, não, vem pra cá, o tio vai ajudar vocês, pra vocês mudar de vida. A gente pegou e veio. E só foi aprendizado, irmão Paulo. Só foi aprendizado. A gente só vai se for assim. Tem que dar uma ralada pra poder aprender. E felizes são os que passam por esse processo. Tá entendendo? Felizes são os que passam por esse processo. Por quê? Porque o aprendizado, o crescimento exige desconforto, sabe? Se você ficar na zona de conforto, você não vai crescer. Com certeza. Não vai crescer. Tá o senhor comentou aquela hora sobre sobre a vida aqui, que o pessoal separa e tal. Um amigo meu estava na França e aí ele me ligou, fazia tempo que a gente não conversava, ele me ligou e falou assim, John, tô indo para os Estados Unidos. Eu falei, mas negão, você tá na onde? Ele falou, não, tô na França. Aí ele falou assim, eu falei, mas você, como é que tá aí e tal? Não, pô, aqui eu ganho aqui uma média aqui de 700, 800 euros por semana, porque ele tava na França, mas trabalha na Suíça, que é do lado uma da outra. Trabalha para uma empresa grande e ele ganhava 700, 800, chegava a ganhar até 1.200 por semana, se ele trabalhar sábado e domingo e tal. E eu falei, Leandro, mas você não vai conseguir um dinheiro desse aqui não, cara. Você vai me desculpar. Jamais. Você só vai ganhar esse dinheiro seu aqui nos Estados Unidos depois de uns 3, 4, 5 anos que você estiver aqui. Mas 1 ano, 2 anos, pode esquecer. A não ser que você chegue aqui sabendo falar inglês, sabendo ler a tape, sabendo insulation e tudo. E ele mexia com essa parte da insulation e elétrica, que é a mesma daqui. Só que ele não sabia a tape é diferente e tal, e não fala inglês. Eu falei, então, não, mas eu vou. Aí veio ele, a mulher, a filha da mulher dele, de 10, 12 anos, e o molequinho dele de 2 anos. Chegaram aí eu peguei e falei pra ele antes, eu falei, Leandro, toma cuidado que esse lugar aqui é lugar de separar família. Cabeça firme. E ele não é muito de ir na igreja, ele é mais de festa, ele e ela. Não, mas eu vou. Cabeção, me chama Cabeção, a galera. Aí eu falei, beleza. Aí ele chegou aqui, veio pelo México também, cruzou a fronteira. Acho que foi 150 mil que ele pagou pelos 4, em dinheiro. E detalhe, irmão Paulo, ele já tinha o documento dele lá já. E no Brasil todo ano. Falei, cara, você ganha seus 1.000 euros por semana. Sua mulher não trabalha. Você já vai comprar sua casa própria aí. Você tá com seu documento, você vai caçar sarna pra se coçar? Não, eu vou. Não, meu amigo disse que ganha 1.500 por semana. Beleza, chegou aqui com 15 dias. Cabeção do céu, o que eu vou fazer? Tô parado e nevando demais aqui, e os homens não trabalham. Falei, vai aguentar. Passar mais um mês, não foi nem um mês. Ele me ligou, Cabeção, Jonathan, minha mulher tá andando com as amizades aí diferentes, tá mudando, tá botando umas roupas diferentes. Falei, já vi essa história. Esse filme eu já assisti já. Aí não foi, acho que 4 meses, pastor. Não foi 4 meses. Ele me ligou e falou assim, não, a gente se separou. E eu tô voltando pra França. Aqui é muito difícil. Essa história assim é muito triste. E ele voltou. Muito triste histórias como essa que você está falando do seu amigo. Mas é tão comum. Deus foi bom com ele porque ela mandou o filho e a filha pro Brasil e agora os dois estão morando com ele. Não só acho que tá lá já morando com ele. É muito triste, rapaz. É muito triste, sabe? E irmão Paulo, só pra gente. Tá. Nesse mesmo assunto. E o senhor conhece alguém que aconteceu isso, irmão Paulo? O senhor separou aqui? Aqui, Mas. Nos separamos aqui. Foi por esse mesmo motivo, irmão Paulo, que o senhor... Na verdade, o casamento não acaba da hora do dia pra noite. Exato. Tá? A imaturidade que... Outra coisa que acontece muito, e isso é muito triste também, porque hoje eu já tenho uma certa maturidade, entende? Sim. Mas a gente não tinha maturidade. Nós não tínhamos maturidade. Então coisinhas pequenas virava uma tempestade. Vai acumulando, daqui a um pouco se torna coisa grande, sabe? Insegurança, porque
infelizmente, nós homens brasileiros, nós somos inseguros nas coisas que a gente quer. E nós não... Pessoal, isso é chuva, tá? Vocês estão escutando a chuva. É verdade, né? Então, e a gente nós não temos uma educação, nós não somos preparados para o casamento, infelizmente. A nossa cultura não oferece isso, sabe? Então a gente entra sem saber do que é as coisas. Aí quando acontecem as coisinhas que às vezes são coisinhas que você pode ser relevadas, são deixar de lado, mas nós somos ignorantes. Aí isso vai fazendo com que vai paulatinamente degringolando ao ponto de que se desfaz, sabe? Então Hoje eu olho para trás e eu vejo que a questão disso foi fragilidade minha, entende? Foi imaturidade minha, sabe? E eu falo, puxa vida, eu era muito imaturo, sabe? Eu era muito imaturo. Então são coisas que eu acho que nós devíamos preparar melhor os jovens para o relacionamento. Sabe? Preparar melhor os jovens. Mentalidade, espiritualidade. Isso, mentalidade, espiritualidade. Porque tudo conta, né, irmão Paulo? A gente acha que é só coisa de Deus, mas também não é jogar só a culpa em Deus. Não, o pai e a mãe também tem que fazer a parte deles. Absolutamente não. Ensinamento, conversa. Educação financeira. Educação financeira. Tá, tudo isso faz parte do relacionamento. Educação sexual, isso faz parte do relacionamento. Claro. Tá entendendo? Então, os nossos jovens não são preparados para isso. Sabe? E pra gente entrar nessa pauta de Deus, pastor, irmão Paulo, qual que é a diferença de pastor para evangelista que o senhor falou mesmo? Na hierarquia, ou para irmão, alguma coisa na assim? hierarquia da Igreja Assembleia, no qual a gente participa, existem cooperadores, que são as pessoas auxiliares, existem os diáconos. Aquele pessoal que fica na porta ajudando, Exato, enfim, sim. Os diáconos. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, essas pessoas foram capacitadas, foram chamadas por Deus, os diáconos foram chamados por Deus para que eles cuidassem das viúvas na época em que foi instituído o diaconato. Então são as pessoas que, em linguagem de hoje, são as pessoas que cuidam da parte material da igreja, tipo limpeza, consertar uma luz que queimou, uma pessoa que tem um problema na casa dela lá, de um vaso estragou e ela não sabe arrumar, Sim. não pode arrumar. Então o diácono é uma pessoa preparada para isso. E tem que levar em consideração também que essa pessoa precisa de ser cheia do Espírito Santo. Tá entendendo? Mesmo para fazer isso, mesmo para trocar uma luz. Eu já limpei muito, já quando eu era diácono, eu ajudava as pessoas da igreja que não sabia fazer as coisas que eu fazia, a fazer de limpeza, de desentupir um vaso, desentupir uma pia que está estragada, de um banheiro. Dos irmãos da igreja. Dos irmãos que não sabiam fazer. Sim. Tá entendendo? Esse é os diáconos. Depois vem os presbitérios, os presbíteros, uma linguagem antiga, seriam os anciãos. Sim. Os anciãos são aquelas pessoas que são, da maioria das pessoas, são pessoas mais idosas. Por quê? Porque o objetivo desses irmãos é ensinar. Entende? Enquanto os diáconos cuidam da parte material, os presbíteros cuidam da parte espiritual no ensino. Por quê? Porque eles são exemplo, devem ser exemplo. Tá entendendo? Depois vem os evangelistas, já o termo já diz, que são pessoas que são chamadas para o evangelismo pessoal. Pode ser pregador também? Pode ser pregador, assim? Tá entendendo? E temos os pastores, tá entendendo? Os pastores são pessoas chamadas para pastorear, você cuidar da igreja, ou mesmo que ele não seja o pastor responsável pela igreja local, ele seja um pastor auxiliar. Tá entendendo? Que vai ajudar o pastor-chefe, vamos dizer assim. Exato, o pastor-chefe é pastorear. Tá entendendo? Então, essa hierarquia, na minha posição de evangelista, eu estou um degrau abaixo. Isso, né, é na Igreja Assembleia de Deus. Na Igreja Assembleia de Deus, que eu digo, a Igreja Assembleia é a raiz. Sim. Tá entendendo? Por quê? Porque está mudando muito a igreja, né? Eu nasci no Evangelho, meus pais eram crentes, meus avós eram crentes quando eu nasci. Então, eu tenho ainda os princípios antigos que funcionaram. Tá entendendo? Isso não quer dizer também que porque, por exemplo, a nossa igreja não considera o apostolado, não quer dizer que seja errado. A questão do princípio do apostolado é que um dos quesitos para o apostolado, de acordo com o colegiado apostólico, e as pessoas falham nisso,
As pessoas falham nisso. É que uma das qualidades do apóstolo é que ele tivesse conhecido o Senhor desde o dia que ele entrou conosco até o dia que ele saiu. Qual apóstolo hoje? Conhecer Entendi. Jesus. Já entendi. Tá entendendo? Sim. Essa era uma das qualidades requeridas para preencher a posição de Judas, porque Judas perdeu o principado quando ele traiu Jesus. E ele era apóstolo. Sim. Então, para preencher a posição dele, foi necessário que Matias fosse eleito. E uma das condições... Então Matias entrou no lugar de Judas? Entrou no lugar de Judas. Ah, eu não sabia disso não, pastor. Então, para que isso acontecesse, me parece que é Matias mesmo. Mas é Matias, sim. Para que isso acontecesse, o requisito do apostolado... Mas então quer dizer que, ele, só para concluir, ele estava... Quando Jesus convocou os 12 apóstolos, né? Uhum. Aí Judas se matou porque traiu Jesus, aconteceu tudo, ficou 11. Uhum. E Matias estava como subsalente, alguma coisa assim? Não, Matias era como um irmão, suplente. era um irmão qualquer. Tá entendendo? Ah, entendi. Era um irmão qualquer. Mas como ele preencheu os Não requisitos... estava no meio daqueles 12, enfim, era uma pessoa um dos 120 conhecida irmãos. de Jesus, com certeza, É. mas não estava no meio dos 12. Ele estava no meio dos 120 irmãos que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Fazia parte daquele grupo de irmãos. Ah, tem esse dos 120 Tá também, eu não entendendo? sabia. Aí, para que isso acontecesse, para que preenchesse o colegiado apostólico, Pedro disse, então vamos fazer isso, vamos eleger um. Só que para eleger esse um, uma das qualidades dele é que ele devia conhecer o Senhor do dia que ele entrou até o dia que ele saiu. Como quem hoje? Então quer dizer que esses apóstolos que a gente escuta aí... A gente, tipo assim, por exemplo, a gente respeita porque é algo outorgado pela sua organização religiosa, então a gente respeita. A organização deles lá no caso. Eu respeito porque foi outorgado pela sua organização religiosa. E a Bíblia diz que Jesus disse que na igreja foi dado um poder extraordinário à igreja, que é aquilo que é unido na terra é unido no céu. Isso não quer dizer que é a igreja de fulano ou cicrano. A igreja que fala é a igreja... De Jesus Cristo, o de corpo Jesus vivo Cristo. de Cristo. Sim. Tá entendendo? Mas como existem as instituições religiosas e para efeito de organização governamental, então a gente vai e recebe. Sabe? A gente recebe não. A gente vai e considera. Entende? Entendi. Existem muitas Considera coisas. por respeito. Exato. E porque tem tudo ali, tudo tem como se dizer, como é que a gente pode dizer? Tudo tem alguma coisa ali que a gente tem que respeitar, porque vamos se dizer que a gente não sabe o que é que passa no coração dessa pessoa ou de quem criou aquela doutrina que ele participa, então ele tem que respeitar. Exato. Entendi. Essa coisa parou, você está funcionando? O meu tá, pastor? Só dar uma mexidinha, passou de ladinho. Só dá uma. Ok. Voltou? Então, não, mas para mim não tem nada a ver não. Esse som continua saindo, mesmo que eu não ouça. Ah, não, sim, Ok. normal. Então, mas é Tá captando aqui. por causa da organização das igrejas, entende? Se eu tirar um sim, fica até melhor pra todo mundo. Por causa da organização das igrejas, aí se na organização daquela igreja eles decidiram fazer assim, sim, a Bíblia também diz que Deus colocou uns primeiramente apóstolos. E há uma controvérsia sobre isso, por quê? Porque as pessoas falam, se o apóstolo Paulo falou assim, existia outros apóstolos, mas o apóstolo Paulo conhecia Jesus. Ele veio depois, no colegiado apostólico, mas ele conhecia Jesus. Apóstolo Paulo, que é o... sim. Que é o escritor, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Ele conhecia Jesus. Ele Tem um filme ele falou, todo eu dele, conheci Jesus segundo a carne. Entende? Então, mas são coisas... Foi condenado à morte. são sim. coisas de interpretações. Tá entendendo? Eu estou dizendo do ponto de vista... Então esse apóstolo Paulo, ele foi depois dos 12 apóstolos. Exato. Sim. Uhum. Ele veio mais tarde, como sendo considerado apóstolo mais tarde. Voltou, pastor? Sim, aham. Bom. Então a Bíblia fala sobre isso, tá entendendo? Então, por conta dessas coisas, como a gente pertence eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, nasci e criei. Então a gente recebeu essa doutrina, então a gente Tem que respeitar. permanece nela. Então, Claro. A gente permanece nela. Então essa é a organização que eu estou te falando concernente a eu ser evangelista. Entende? Entendi. Dentro da hierarquia da Igreja Assembleia de Deus. Entendi. E irmão Paulo, nós estávamos falando aquela hora sobre
Uma perguntinha pro senhor. O senhor gosta dos Estados Unidos, irmão Paulo? Gosto muito. Eu também. Gosto. A única coisa que... Que é nesse assunto que a gente vai entrar agora. A única coisa que é ruim pra gente aqui, no meu caso, o meu documento não saiu ainda, já tá pra sair, sabe? Isso é muito ruim. É muito ruim, sabe? Mas eu gosto muito daqui. É um lugar bonito, é um lugar bom. É um lugar que oferece uma qualidade de vida pra gente que... No Brasil, eu amo o meu país também, mas não... Por senhor ter uma qualidade de vida essa aqui lá, só tem que ganhar muito dinheiro. Não tem. E não tem, mas não tem como. Não tem como, irmão Paulo. Não tem. A qualidade de vida que nós temos aqui, o Brasil não oferece. Sabe por quê que não oferece? Porque a estrutura brasileira é corrupta. Porque, na verdade, quando a gente fala de como é que você falou a palavra? Que oferece aqui pra gente Condição de vida? A condição que a gente tem aqui. Quando a gente fala em condição, as pessoas no Brasil às vezes interpretam mal, mas eu não quero dizer financeira. Uhum. Porque veja bem, imagina os Estados Unidos se o senhor ganhasse igual no Brasil, mas os Estados Unidos fosse do jeito que é agora, do jeito que está aqui, só que ganhando o que ganha no Brasil. Uma suposição. Uhum. Pra mim eu iria querer aqui ainda. Uhum. Por vários motivos. Segurança. Exatamente. Infraestrutura. Uhum. O senhor não vê um buraco na estrada. Uhum. O senhor vê que o dinheiro que o senhor paga de imposto funciona. Uhum. Então acho que é nessa parte que o Brasil não oferece a qualidade que a gente precisa. Exatamente. Isso é triste. Isso é triste para nós, brasileiros. Porque, puxa vida, o brasileiro é um povo como o senhor falou, trabalhador honesto, na maioria. Tá, na maioria, honesto, pessoas trabalhadoras, pessoas de boa índole. Pessoas de bem. Sabe? Mas a estrutura em si, sabe, corrupção é muito ativa. É muito ativa. Sabe? E isso faz com que... Tá enraizado, né, irmão? Tá enraizado. Isso faz com que... Isso não é só na esfera nacional, não. Do governo nacional, não. Isso é geral. Geral. Verdade, geral. Uma vez no Brasil, eu fui parado por um policial e eu tava dirigindo uma motinha que eu tinha e eu tava sem capacete e a minha esposa naquela época tava comigo, tá entendendo? Rapaz, o policial fez de tudo pra mim como que fala? É suborno, né? Subornar Pra me dar dinheiro pra ele. E eu fingindo que não tava entendendo a conversa dele, pois ele não me deixou ir, ele não me multou, mas ele não me deixou ir. Eu tive que pegar. Quando ele viu que eu não ia dar dinheiro, o que você faz pro guarda? O que você pode fazer pro guarda? O que você pode fazer pro guarda? Não sei o que. É a linguagem, tá entendendo? Sim. Aí, ou seja, assim, a gente não pode criticar o governo federal ou o governo estadual. Claro, não. Quando as demais faixas da sociedade tá assim. Então quem tem que criticar é tudo, pastor. Uhum, é tudo. Criticar é o meu, tem que olhar para nós, a família, a educação, a escola, isso. O governo, todo mundo. Tudo tá englobado, mas é mais a gente, vem dentro de casa. Para mim, eu faço que diferença que eu posso fazer, mas é uma gotinha d'água no oceano. É por isso que as pessoas saem do Brasil. Uma vez eu estava vendo um programa, uma palestra de um americano falando a respeito que ele era contra a imigração. Ele falando. Sim. E eu tentando entender por que esse cara tá contra a imigração. E ele dizendo assim, o problema da imigração é que a imigração perpetua a pobreza e perpetua a corrupção no país de origem. Porque ele falou assim, as melhores mentes que tem no lugar saem fora. Aí eu comecei a entender por que ele era contra a imigração. Porque ele falou, se a pessoa que sai de lá continuar lá e brigar pelos valores que ela tem, um junto ao outro, daqui um pouco é uma comunidade grande brigando, aí vai tipo assim, parar a corrupção, tá entendendo? Deve ser meu telefone. Não tem perigo não. Mas aí as pessoas vão e saem, sabe? Sai. Por quê? Se a pessoa sai, aí aquela voz que estava lá naquela comunidade parou de soar. Aí a corrupção continua. Sim. O que é errado continua. Sabe? Aí eu comecei a entender por que aquele rapaz, me parece que ele era um sociólogo, por que ele entendia que a corrupção, que a imigração era coisa má. Sabe? Falei, esse cara tá certo. Porque a gente, eu não vou mentir pro senhor também, eu também sou contra uma parte. Uhum.
numa parte eu sou contra. Porque, irmão Paulo, você imagina quantas pessoas más passam por essa fronteira, irmão Paulo? Pessoas de Tem boa má índole. pessoas de boa índole vêm, pessoas de má índole também vêm. Todo mundo junto. Entendeu? E, irmão Paulo, o senhor falou da prosperidade, enfim. E, irmão Paulo, o que que o senhor mais o que que o senhor a pergunta na verdade minha assim, o dinheiro e Deus não, o senhor vai me entender que não que como é que eu vou dizer para o senhor, não que anda junto, mas dinheiro e Deus pode caminhar junto? A Bíblia coloca o dinheiro na mesma posição de Deus. Sim. No senhorio. Não que tenha. Mas por causa da fragilidade do nosso coração e das limitações que nós temos aqui, a gente começa a servir ao dinheiro. O Senhor Jesus falou sobre isso a respeito de servir a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza. Então você não serve a qualquer coisa, você serve a um Senhor. Entende? Sim. Então, se nós tivermos a graça e a liberdade em Cristo Jesus de sermos livres do poder do poder que o dinheiro tem sobre nós, o dinheiro nos torna nosso servo. Mas se eu não tiver essa graça, o dinheiro torna senhor meu. Aí o dinheiro me obriga a fazer coisa que eu não gostaria de fazer. Sim. A gente acha difícil ir para a igreja, chegar às 7 horas na igreja, ou 5 horas da tarde, sei lá, dependendo, 2 vezes por semana. Presta atenção nisso. 2 vezes por semana, a maioria. Nossa igreja tem culto mais do que 2 vezes, mais programações mais do que 2 vezes na semana. Mas às vezes nem é para. Às vezes tem lá programação, mas nem é para a igreja inteira, é para alguns membros. Para grupos, né? Sim. Tá entendendo? Mas as pessoas acham difícil ir para a igreja 2 vezes na semana. Eu não vou mentir, eu também sou assim, irmão Paulo, não vou mentir pro senhor. Mas para o serviço de mamon, o que a gente faz? A gente levanta cedinho. Tem pessoa que levanta 3, 4 horas da manhã para servir a mamon, mas quando é para servir a Deus, acha difícil ir para a igreja às 7 horas da noite. Ficar 2 horas lá. Eu sirvo a mamon 10 horas por dia no meu serviço, 12 horas por dia, a serviço de mamon, fazendo coisa que eu não quero, pegando peso que eu não consigo pegar. Tá entendendo? Sim. Me submetendo a coisas que eu não devia me submeter. Um patrão gritando, me xingando. Mas o mamon me obriga a fazer isso. Mas no serviço de Deus, eu te olho para você, você é meu irmão. Mas é muito ir servir a Deus. Tá entendendo? É muito eu ir servir a Deus, mas eu não acho muito ir para servir a mamon, servir as riquezas. As riquezas me obrigam a fazer coisa, me obriga a escolher o que eu vou comer comida fria, dar calote nas pessoas, Tudo se tornar inimigo. Eu me tornar teu inimigo por causa de dinheiro. No serviço a mamon, me obriga a ser teu inimigo, porque eu quero te dar o calote. Mas quando é para servir a Deus, eu acho demais. No serviço a Deus, Ele quer que eu pegue o meu dinheiro, se você está passando necessidade, eu vou e te ajudo a pagar o teu aluguel. No serviço a mamon, eu quero dar o calote em você. Se você está passando necessidade e tem um carro para vender, o carro vale 5 mil, você está passando necessidade, e o mamon fala assim, oferece 2. O serviço a Deus fala, não, você fica com o teu carro, e o Senhor me fala, ajuda ele. Mas nós não queremos servir a Deus e nos submetemos às ordenanças de mamon. Isso é muito triste, isso é muito sério. Tá entendendo? Depois nós não alcançamos as bênçãos que nós... Porque mamon não tem bênção para ninguém. Por isso que engloba aquilo que o senhor falou do casal quando se separa aqui nos Estados Unidos. Porque não, que eu tenho dinheiro, não preciso dele, né? Ela precisa de mim, então a gente vai cada um para um lado e acabou. Dinheiro não traz companheirismo. Verdade. Dinheiro não traz companheirismo. Carrão não traz companheirismo. Tá entendendo? Casona não traz Casona. companheirismo. Eu conheci um senhor, esse senhor era podre de rico. O rapaz que eu trabalhava e trabalho com ele até hoje era amigo dele, porque cresceu junto com o filho dele. O filho dele morreu, a esposa dele morreu e esse senhor ficou sozinho. Eu conhecia ele. A minha esposa limpava a casa dele. Ele me falou que uma vez estava ajudando ele a preparar os impostos dele. Esse senhor, o poder dele, a riqueza que ele tinha era de 255 milhões de dólares. Nossa.
esse senhor, um amor de pessoa, esse velhotinho, morreu, se suicidou. Ele se suicidou. Então acabou Morava a família na inteira, beira- o filho, na a beira- mulher e ele. O filho morreu de overdose de droga. A esposa faleceu de Meu problema Deus, de mano. coração, aparece com problema de coração. Ele ficou sozinho. Ele falou pra mim uma vez, a casa dele era linda, eu trabalhava na casa dele. A casa dele tinha a entrada de baixo, enorme. O segundo piso, que era só quarto e suíte. E o terceiro piso, que era cozinha, sala, de vista pro mar, na beira do mar. E o quarto dele. Ele falou pra mim, essa casa é muito grande, eu não sou feliz nessa casa. Ele falou pra mim, dinheiro não traz felicidade. O que adiantou o dinheiro dele? Casona não traz felicidade. O senhor, ele tinha parece que 83 anos. 83 anos. Meu avô tem 93, já no Brasil andando de bicicleta pra todo lado. Eu mesmo, eu tenho clientes ali que parece que estão juntos só por estar mesmo. Tá entendendo? Então, o dinheiro não traz felicidade. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque E muitos poucos sabem lidar com o dinheiro, né, irmão Paulo? o problema do serviço ao dinheiro é que ele nos faz amar. O poder aquisitivo nos faz amar o dinheiro, mas não me dá o dinheiro. Olha só como que é contraproducente. Se você amar uma coisa, mas se você tiver aquilo, bom, pelo menos você ama algo que você tem, certo? Mas o poder aquisitivo, o dinheiro, a falsa segurança do dinheiro, faz com que você ama aquilo, briga por aquilo, batalha por aquilo, se sacrifica por aquilo e você não tem aquilo. Porque a Bíblia diz que dinheiro nunca é suficiente. Nunca dinheiro é suficiente. Então é melhor servir a Deus. Muito melhor servir a Deus. E eu falo por experiência. A minha vida é boa aqui nos Estados Unidos. Muito boa, de finanças. Mas eu absolutamente não quero perder o meu Deus. E o Perco tudo que eu tiver, mas eu não quero perder o serviço a Deus. Nunca, jamais. Porque eu já fui, eu não sou rico não. Mas eu já fui, como é que fala? Sem teto aqui nos Estados Unidos. Eu já fui sem teto, oficialmente sem teto aqui nesse país. É mesmo, irmão Paulo? Oficial. Tá entendendo? E o Senhor me abençoou e eu permaneci na presença do Senhor. Aquela época que eu estava morando na rua, praticamente, não morei na rua porque Deus é bom e os amigos abriram as portas para mim. Tá entendendo? Mas aquela época lá, eu estava na presença do Senhor. O Senhor me abençoou e eu tenho várias propriedades nos Estados Unidos hoje. Mas eu continuo servindo ao meu Senhor. Porque quando eu era pobre e sem nada, o Senhor foi bom para mim. Agora, Ele é muito melhor ainda. Entendendo? Jamais eu deixo de servir ao meu Deus. Absolutamente nunca. É, porque poucas pessoas sabem lidar com o dinheiro, né? Por exemplo, mesmo a história de José, né? Uhum. Que ele foi abandonado, os irmãos deles queriam matar, enfim, e encontraram ele, né? E ele virou o rei do Egito, Uhum. né? E ele mandava praticamente igual o faraó, né? O faraó confiava tudo nele. E ele teve A graça. tudo. Muita gente fala que ele foi, eu acho que o homem mais rico que o mundo já teve, né? Uhum. Em termos de dinheiro mesmo. Ele controlou o Egito todo, né? Então. Controlou o Egito. Porque naquela época não é igual hoje, naquela época a riqueza era muito maior. O Egito era Ouro, prata, era tudo. superpotência, né? Na época, né? O Egito era superpotência. É como os Estados Unidos hoje. Esse país aqui é rico, Deus me livre, tá entendendo? Da riqueza desse país. Sim. E o Egito era o que os Estados Unidos é hoje. É, porque aí o faraó ainda manda buscar os pais deles, né? O pai dele, porque ele era muito bom de coração, José, e pouco sabe. Que eu acompanho muito, né, esses caras que fala sobre. Porque esses coach que ensina a mexer com dinheiro, que Isso, ensina. uhum. E aí eu até, inclusive, eu acompanho o Pablo Marçal e ele fala muito sobre isso. Ele fala, cara, a gente tem que deixar de besteira, de achar que você vai ser rico, que você. Não. Deus, primeiro que Deus não gosta de miséria. Uhum. Deus não gosta de pobreza mesquinha. Uhum. Né? Então, se você às vezes está aí querendo guardar seu dinheiro, presta bem atenção, porque às vezes você morre e não leva nada. Então, se você tem condição de você trabalhar e ter 1 milhão na sua conta, e você não se esquecer de Deus, quando você tem 1 milhão, Ele vai dobrar esse dinheiro para você sem nem você perceber. É mais fácil. Depois você tem, por exemplo, depois você tem $100 mil, para você conseguir 200, é muito mais fácil do que se você não tem nada conseguir 15 mil. É verdade, Tá né? entendendo? É muito mais Verdade. fácil. É muito mais fácil. Então,
Deus não é mesquinho. Deus não é mesquinho, cara. Todos os pais que existem na Terra deviam olhar para Deus da maneira que... Eu estou dizendo bom pai. Tá entendendo? Devia olhar para Deus da maneira que ele olha para o seu filho. Eu tenho filha. Tá entendendo? Sim. Então eu olho para o Senhor e falo obrigado, meu Deus, porque se o Senhor me ama e tem cuidado de mim melhor do que eu amo a minha filha, então eu tô num excelente lugar, né? Porque nada eu vou deixar acontecer com a minha filha, absolutamente nada. Se estiver dentro dos meus controles, da minha proteção, nada vai acontecer com a minha filha, nem com a minha esposa, absolutamente nada. E olha que eu sou pai falho, eu sou limitado em força, limitado em sabedoria, limitado em poder financeiro. Deus é ilimitado. E se Ele me ama da maneira que eu amo a minha filha e a minha esposa, eu tô tranquilo, mãe. Eu tô sossegado. Tá entendendo? Quem foram os homens mais ricos da Bíblia, pastor? A Bíblia diz que Salomão foi um homem muito rico, sabe? Salomão. Ah, era Salomão, não era José, era Salomão. Salomão, ele teve uma época, me parece que Crônicas fala sobre isso. Teve uma época que os reis da terra pagavam para ele 23,5, parece que toneladas de ouro por ano de imposto. 20 e poucas toneladas por ano. Ele tinha um trono tão bonito. O trono dele me parece que era de 3 degraus. Cada degrau tinha uma escultura de leão de ouro. 2, 4, 6 leão de ouro. E a cadeirona dele toda de ouro. E ele era um homem de Deus. Ele falhou, mas ele era um homem de Deus. Deus deu essa riqueza para ele. Tá entendendo? O filho dele ascendeu ao trono, Roboão. Salomão era tão rico que os soldados da guarda real, os escudos dele eram de ouro. Os escudos dos soldados eram de ouro. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Salomão morreu, o filho dele ascendeu ao trono. O filho dele perdeu aquilo porque o rei do Egito veio e tomou, porque ele desobedeceu a Deus. Ah, o filho dele foi desobediente a Deus. Filho dele, Roboão. Teve o pai mais sábio da terra, Salomão, o homem mais sábio da terra, e o filho não aprendeu a sabedoria do pai. Olha só. Que coisa. E o filho dele era ruim, pastor? O filho dele era um cara... Mal. Era um cara, assim... Comparando com o pai, ele era um cara ignorante. Ele não era mal para as pessoas, mas Deus, ele não agradava a Deus. Ele não agradava a Deus, tá entendendo? Não agradava a Deus. Aí ele foi e perdeu. Aí o que ele fez? Para manter a pompa, ele pegou e mandou fazer escudo de bronze para os soldados da guarda real. Come on, man. Tá entendendo? Puxa vida. Você cai de ouro pro bronze. Ouro pra bronze só porque é shine, só porque é brilhante, tá entendendo? Você tá enganando quem, brother? Tá entendendo? Não, aí não, aí. É mesmo, eu não sabia desse filho dele. Já escutei muito sobre Salomão. O que ascendeu ao trono. A dinastia de Davídica, né? O que ascendeu ao trono, Roboão perdeu a riqueza que o pai tinha. E continuando nessa mesma coisa, por exemplo, o senhor falou dos Estados Unidos. Eu vi, acho que foi o Rodrigo Silva, eu não lembro quem é que foi, que eu vi no YouTube, falando sobre os Estados Unidos. Que não que eles estão na Bíblia, não é isso. Uhum. Mas que a partir do mapa mundial e estudar a Bíblia, parece que os Estados Unidos é a terra mais próspera pelo mapa da Bíblia e pelo mapa que conhecemos, alguma coisa assim nesse sentido. Porque não porque primeiro, né, pastor, depois você busca sobre ele, professor HC. Uhum. Ele dá aula sobre história, sobre finanças, não é finanças, como é que fala? Geologia, não, Geografia bíblica? Não, sobre o mapa, sobre os países. Ele ensina sobre os países, geopolítica. Ok, geopolítica. E ele explicando sobre os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é a terra mais próspera do mundo? Uhum. Aí ele falou, cara, os Estados Unidos, pelo mapa do globo, era para ser aqui. Uhum. Não tem como ser outro, não tem. Você pode buscar na Bíblia, onde foi, ele explicando, não tem como ser em outro lugar. Teria que ser aqui. Teria que ser aqui. É aqui e acabou.
E aí ele explicando, eu acho que ele fala alguma coisa sobre a Bíblia, e ele explica o porquê que aqui é tão próspero. Porque aqui, ele fala, aqui é um clima temperado, tem tudo as 4 estações definidas. Não é igual o Brasil, que lá é calor e calor e calor. Lá é só uma estação, né? Yeah. E aqui são as 4, e aqui tem todos os minérios possíveis, e é um dos países que mais tem água no mundo, e é o único país que um rio corta o país inteiro. Inteiro, né? De ser o Mississippi, né? O rio Mississippi. Yeah, Mississippi. Ele fala sobre isso daí. E aí ele explicando. Então, assim, tem muito a ver, pastor. Se a gente for pesquisar mesmo, eu gosto muito de ler a Bíblia e gosto muito de pesquisar sobre as curiosidades da Bíblia. Exato. YouTube, Google, eu gosto muito. E eu acho que se pesquisar bem a fundo mesmo, essa terra aqui eu acho que vai cair em alguma parte ali, pastor. Porque não tem explicação. De escatologia, essas coisas? De tudo isso, pastor, isso. Yeah. A Bíblia diz que por época do milênio, da grande tribulação, a nação longínqua, não dá um nome, diz que a nação longínqua, quando Gog e Magog for atacar Israel, no caso o anticristo, a única coisa que hoje, por exemplo, os Estados Unidos é amigo número 1 de Israel, né? Sim. Aconteceu, os Estados Unidos estão com eles. Mas nessa época... E Deus fala também sobre Israel e os amigos de Israel, né? Exato. Nessa época, essa terra do norte vai falar bem assim, vocês vão pegar os despojos, a única coisa que eles vão falar sobre isso, sabe? Como assim? Vocês, tipo assim, vocês estão indo simplesmente atrás da riqueza, entendendo? Isso vai ser a única defesa argumento que a terra longínqua vai dizer para Gog e Magog, que são os inimigos mortais de Israel. Vocês estão à procura de despojos, entende? Mas isso é porque isso já é escatológico, já está definido sobre a nação de Israel como o povo de Deus. O pastor Rodrigo Silva, isso conhece, já ouviu falar dele, né? Ele fala sobre a Bíblia e sobre essa parte da Ásia, da China, dos Estados Unidos, do Japão e tudo. E muita gente fala sobre o anticristo que vai vir daqui, mas pelo que eu vi esses caras comentando, eu peguei uns 4 pastores que explicam muito bem escatologia, enfim. E irmão Paulo, não tem explicação falar que os Estados Unidos, o anticristo vai sair daqui. Não tem explicação. A única coisa que a Bíblia diz a respeito de qual será a nacionalidade do anticristo, as coisas do futuro pertencem a Deus, mas ele deixou algumas coisas reveladas, entende? Daniel falou, o anjo falou para Daniel que o povo que matar o Messias, o príncipe do povo que matar o Messias, é que vai ser o anticristo. Quem foi que matou o Messias? Os romanos. Roma. Que hoje seria a Itália. Sim. Que hoje seria a Itália. O Rodrigo Silva também fala sobre aquelas 7 taças, 7 colinas, alguma coisa assim. Isso é escatologia também. Essa questão do anticristo, tá entendendo? Falar que é dos Estados Unidos, não. A única coisa que a Bíblia diz é isso. Que o príncipe virá, príncipe dos povos que tiraram o Messias. Quem tirou o Messias foi Roma. Aí nós não sabemos se isso vai ser Roma em si, ou se é a Itália. Tá entendendo? Porque naquela época Roma e Itália era uma coisa só. Hoje se separaram, né? Roma e Itália. Então a gente não sabe. Então são coisas que são ocultas. É porque Roma é um país, né? Dentro de outro país. O Vaticano é um país. Exato, dentro de outro país. Então a gente não sabe qual que é o teor dessa palavra do anjo para o profeta Daniel. Entende? A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós. Mas as ocultas, para nós e para os nossos filhos. Mas as ocultas pertencem a Deus. Então se é oculta, deixa para o Senhor. Porque causa confusão. Porque faz todo sentido, né, irmão Paulo? A maior religião do mundo é o catolicismo. Exato. E o chefe da Igreja Católica hoje, falar logo a verdade, falar sem rodear, é um dos maiores comunistas que existe na face da Terra, esse homem. Eu sou católico. Perdão, vamos corrigir, né, irmão Paulo? Eu era católico. Não era assim tão praticante, mas era católico. E hoje eu vejo, pra mim, esse papo ele é comunista. É porque não pode o homem querer abraçar o Lula, querer falar. Quando nós vemos o cristianismo puro que nasceu
em Jesus, em Jerusalém, e a história do cristianismo quando a gente estuda tudo É muito bonita, né? É muito bonita, mas houve separações entre, Sim. tá entendendo? Aí, e na verdade o catolicismo romano é remanescente daquilo lá que fez com que mais tarde a corrupção tomou conta do clero, sabe? Ou seja, pessoas, né, pastor? Pessoas, homens corruptos tomaram Só conta. falou da corrupção. Tomaram conta, aí isso estragou a igreja em si. Tá entendendo? Estragou a igreja em si. Isso é triste e é sério, tá entendendo? Mas a gente vai fazer o quê? Eu sou apaixonado na história dos Cavaleiros Templários. Você já ouviu falar Sim. dos Cavaleiros Templários? Uhum. Os pobres Cavaleiros de Cristo? Uhum. Que eles eram... A Jerusalém, os peregrinos vinham para Jerusalém para poder pagar as penitências e fazer doações aos templos, enfim. Os peregrinos, né? Uhum. E no meio do caminho eles eram assaltados. Uhum. Mortos, estuprados, enfim. Então, eu não sei quem é que foi que criou, foi o Papa, foi um dos papas que criou essa organização. Uhum. Mas, quando criou essa organização, eles eram independentes da Igreja Católica. Uhum. Eles estavam ligados, entre aspas, mas eles eram uma força independente. Uma proteção. Né, isso, e aí eles começaram a ganhar nome e as pessoas começaram a gostar dele, começou a doar muita riqueza para eles, porque eles estavam ajudando as pessoas. E aí eles começaram a ficar tão grandes que o Papa começou a se incomodar com aquilo. Uhum. E aí juntou o Papa, acho que Pio alguma coisa, não lembro, com o rei Belo. E aí armaram contra eles, mas disseram, muita gente conta a lenda, que eu acredito muito, porque assim, irmão Paulo, qual é a igreja mais antiga do mundo? É a católica. Uhum. A religião, não sei. Acho que tem uma religião que é até mais antiga, né? Existem hinduísmo, é muito antigo. O hinduísmo, né? É muito antigo, tá entendendo? Existem cultos. Tem também da China, tem cultos afros que são bem antigos também. Sim. Tá entendendo? Mas igreja mesmo, placa, é a católica. Yes, uhum. Então, só imagina uma igreja que tem mais de 2000 anos. Só imagina uma igreja dessa, o que ela não passou nesses 2000 anos, o que ela não viu, o que ela não descobriu, o que ela não fez. E o que esse povo não escondeu. Uhum. Porque muita gente fala que tem muita coisa escondida ali embaixo do Vaticano. Existe, sabe? Porque a essência do evangelho, a essência do cristianismo puro é que não deve existir nada às escondidas. Sim. Mas por causa do fator humano, corrupção e tudo, o fator humano dentro das organizações religiosas, acontecem essas coisas. Não é a vontade de Deus. Entende? Não às vezes muita gente não queria, mas alguns queriam, então fez a vontade da maioria. Não é a vontade de Deus, mas por causa do fator humano nas instituições que são sagradas, acontece de haver as coisas que são deploráveis, são dignas de repulsa, entende? É triste, muito triste isso. Sim, eu estudei um historiador aqui dos Estados Unidos que foi para Roma estudar sobre os Cavaleiros Templários. E ele fala que ele praticamente garante que os templários, como é que chamava? O Santo Graal, né? Uhum. Era o Santo Graal. Uhum. Era o sangue de Cristo, o Santo Graal? Como é que era? O copo, diziam que era o copo que Jesus tomou. Que Jesus tomou o vinho, né? Que é também, que é lenda, né? Exato. É lenda. Mas aí ele fala assim, alguma coisa os Cavaleiros Templários descobriram da igreja, algum segredo. Uhum. Porque não foi só dinheiro. Porque a Igreja Católica era muito rica. O que algumas pessoas, algumas teorias. Algumas teorias que dizem que eles descobriram a Arca da Aliança. Isso. Perdão, foi a Arca da Aliança. Exatamente, pastor. Então, por causa dessas coisas, né, que a Arca da Aliança hoje é uma das relics, eu não sei o que fala em português. Relíquia. As relíquias mais procurada na Arca da Aliança. Primeira Arca de Noé, acho que é a primeira Arca de Noé, né? Depois a Arca a Arca da Aliança. A Arca de Noé não é tão porque é madeira, mas a Arca de Aliança é ouro puro. Ouro puro. Tá entendendo? Então, por causa disso, existem as teorias de que eles descobriram... Que foi por isso que mandaram matar eles. Então, isso também são coisas, são teorias, né? São especulações. Mas, irmão Paulo, eu vou falar uma coisa pro senhor. Tem muita coisa aí, porque
A gente assiste muito e o senhor lembra quando o senhor, claro que todo mundo já assistiu, né? O Exterminador do Futuro. O senhor lembra daquele filme que o Arnold Schwarzenegger era um robô? Lembro. Ele vinha do tempo, aí os caras tiravam, e, né? Enfim. E aí a gente via aquele cara, aquele filme do Stallone que mostrava aqueles carrão. E aí o pessoal falava, isso é conspiração, isso nunca vai existir. E já tá aí. Ontem eu acabei de ver ontem que já começou a vender o carro voador aqui nos Estados Unidos, já viu? Não, não vi não. Começou a vender ontem. Só que só vai entregar daqui 3 anos. Já fizeram os testes ali em Nova York, no Rio Hudson. E já pode encomendar já. Ok. Aqui é o primeiro, são 2 concorrentes aqui nos Estados Unidos e é do Brasil, Embraer. Estão competindo. E já fizeram o primeiro teste no Brasil também. E aí só imagina, então se todo mundo... O que era ficção, né? Virou realidade. Tá sendo realidade. Ou seja, irmão Paulo, eu vou falar pro senhor sabe da história do seu pai, né? Seu pai sabe a história do seu avô, seu avô do seu bisavô. Alguma coisa que o seu tataravô falou pro seu bisavô passou batido, ninguém ficou sabendo. Mas ele com certeza sabia de algum segredo que alguém contou. Então eu também acho que tem alguma coisa Algumas aí. coisas, não é? Porque a Igreja Católica é a igreja mais antiga do mundo e ela pegou. E riquíssima. Ela pegou tudo que era de mais valioso que tinha daquela época até os dias de hoje, escondeu em algum lugar, tem ali guardado, mas não só isso. Com certeza, como ela vem de muito mais de 2.000 anos atrás, alguém dali de dentro conheceu Jesus, ou conheceu um apóstolo e foi passando daquele apóstolo para aquele apóstolo, que aí virou o avô do bisavô, que chegou até onde está hoje. Então tem alguma coisa. Agora, no que diz respeito à veracidade do Evangelho, o Senhor Jesus revelou tudo. O que nós não podemos deixar é se levar por conspirações. Isso não. Ele fala isso? Não, nós não podemos. Sim. Porque, por exemplo, assim, existe o filme lá do Da Vinci Code, né? Sim, o Código da Vinci. Tá entendendo? Aquilo é especulação. Não, aquilo lá sim. Então são especulações que as pessoas acreditam naquilo. Sim. Do Da Vinci Code. Tem pessoas que acreditam firmemente que Jesus, Maria Madalena tinha um caso, que nasceu um menino, e que esse negócio está escondido, que essa semente santa existe. Existe pessoas que acreditam nessas coisas. Isso já é. Entendendo? Então, essas coisas assim que não são, que o Senhor Jesus não falou, tá entendendo? Os templários podemos falar, porque está documentado. Exato. Está documentado. Então, né... essas coisas assim... A mesma coisa do filme 300 Espartas, né? São histórias, são coisas históricas, né? Fatos históricos, né? Que estão documentados, né? Não na Bíblia, mas estão documentados em livros, né? E eu fico pensando também, né, irmão Paulo? Pra gente já ir encerrando também, que o senhor tem que ir embora também. 1h22 já, irmão Paulo. Rapaz, a hora passada. Faça, né? Mas você vai voltar, irmão Paulo, porque o senhor tem que voltar aqui muitas vezes. Vamos ver. Não, vamos ver não. Já promete logo na câmera ali, irmão Paulo. Já fica na promessa. A minha esposa, ela tá querendo vir assim, mas eu não sei o que você vai falar lá. O que ele vai falar? Eu não sei o que ele vai falar, se eu soubesse. Entendendo? Não, mas e aí eu perdi aqui o que a gente estava falando das teorias. Sim, das teorias e eu não lembro o que eu ia falar. Mas uma coisa é certa, irmão, é que na questão, né, da vida espiritual, das veracidades do que o Senhor Jesus falou, esquecendo das teorias de que algumas escolas teológicas falam, nós devemos humildemente olhar para a palavra de Deus, olhar para a Bíblia, tá entendendo? Lembrei que eu ia falar. Olhar para a Bíblia e entender que existem críticas dizendo a respeito de tradução, de que não sei o quê. E isso é verdade, tá entendendo? Mas cada tradução bíblica, né? Cada tradução é para facilitar o leitor. Por exemplo, eu gosto da leitura da Bíblia da tradução mais antiga. Tá entendendo? Irmão Paulo, eu vi o pastor Rodrigo Silva falando sobre isso. Por que a Bíblia tem palavras que são difíceis de entender? Porque lá atrás era alguma coisa... A nomenclatura, por exemplo, o nosso vocabulário vai evolvendo, né? Sim. Vai evolvendo. Então, quando traduziu antigamente, existiam palavras que não existiam na literatura portuguesa. Por exemplo, em Israel, na época que o Senhor Jesus falou para a mulher assim, a Bíblia foi escrita em latim
Em aramaico e depois traduzido para o grego. Para o grego. Uhum. Mas o Senhor falou assim para a mulher assim, olha, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas o Senhor falou assim para ela assim, olha assim, ó, se você soubesse quem sou eu, quem fala contigo, você pediria e eu te daria água viva. Tá entendendo? Água viva. Por que a Bíblia traduz na tradução antiga como água viva? Porque para eles não existia o termo nascente. Tá entendendo? Não existia nascente. O que nós temos hoje nascente? Sim. Um rio, uma nascente de um rio. Sim. Porque em Israel também é uma terra bem seca. Exato. Então, para eles, a palavra água viva era essa nascente. Por isso que foi traduzido água viva. Aí a mulher falou assim, a mulher vai falar para ele assim, onde você vai ter água viva? Ou seja, onde você vai ter essa água nascente, essa água jorrante? Porque aqui não tem, Israel não tem praticamente. Não tem, porque eu tenho que descer esse balde lá embaixo nessa corda para pegar. E da onde que você vai arrumar água viva? A água jorrando aqui em cima na terra é para mim, facinho para mim pegar. Por causa dessas coisas se perdeu na tradução. Entende? Por causa desses termos. Por causa desses termos. Então Jesus falou para a mulher água viva. Aí quando foi traduzido ao pé da letra, né, água viva, para leito. Hoje, não sei como é as traduções hoje. Tá entendendo? Na nova versão internacional, eu não sei. Eu tenho linkado na nova versão internacional, mas eu não cheguei a ler essa parte ainda. Mas nessa tradução mais antiga fala água viva. Por quê? Porque era um termo referente a uma nascente de água. E eu só falando sobre Bíblia, né? Aí eu fico pensando aqui. Tem gente que fala assim que eu quando eu começo a falar, hoje mesmo foi isso na barbearia com um cliente brasileiro meu, não vou falar o nome, claro, mas ele não vai na igreja, ele não crê em igreja, ele não crê em pastor, e ele, pelo que ele deu a entender, ele também não crê muito em Deus. É um direito que todos Sim, temos. Claro, e eu respeito, eu discuto, debato, mas não brigo. Eu debato com ele. Mas aí eu peguei e falei pra ele, cara, você não acredita na Bíblia? Ele falou assim, não, acredito e tal. Não acredita. Pronto. Eu penso logo assim. Aí eu peguei e perguntei pra ele, vem cá, na igreja então quer dizer que você não precisa de igreja? Não. Eu falei, eu pensava igual o senhor, há um tempo atrás. Deixa eu perguntar pro senhor, o senhor já foi na escola alguma vez? Já. Quem te ensinou a ler e escrever? Foi uma professora. Pra que você foi na escola então? Não, porque eu preciso. Então o senhor precisou ir para a escola para aprender e o senhor não precisa ir para a igreja para aprender a palavra de Deus? Então quando eu vejo alguém falar assim, pastor, que Deus não existe ou que eu não acredito na Bíblia, aí ele começa a conversar, daí um pouco ele fala assim, eu li um livro de um cara. Você leu um livro. Você leu um livro de um cara. Yeah. Quem é esse cara? Cara, e você acredita nele? Ele comprou a opinião de outra pessoa. Exato. Mas você não compra a opinião, você não compra a Bíblia? Yeah. Entendeu? Você tá discutindo com um cara que viveu há 3.000 anos atrás, que esse cara é Jesus, te salvou, deu a vida por você. Passados 3.000 anos, estamos falando dele ainda, ninguém conseguiu provar nada ao contrário. Todo mundo que tentou provar alguma coisa contra ele se deu mal, na palavra literária, se lascou, não chegou a lugar nenhum. E aí você está falando que você não acredita na palavra de Deus, mas você acredita no livro de um... Não sei quem. Entendeu? A fé é algo muito bonito, sabe, Jonathan? Porque entre a fé e a ciência é melhor. Eu fico com a fé. É melhor ter fé. Por quê? Porque a fé fala de coisas que a ciência não descobriu ainda. Nós temos a consciência hoje. E as duas podem andar junto também, né, irmão Paulo? Podem. E devem andar junto, né, irmão Paulo? Nós sabemos de coisa hoje, agora, foi descobrido coisas agora, que Moisés já falou isso há tanto tempo atrás. Já vi algumas coisas sobre isso. Tá entendendo? Ou seja, então, e existem coisas que ainda irão acontecer, que a NASA está temendo agora, mas que a Bíblia diz que vai acontecer. Há 3.000 anos atrás já falou. A Bíblia diz que vai acontecer. Então é melhor ter fé. Porque a fé fala de coisas que a ciência não conseguiu provar ainda. Tá entendendo? É melhor ter fé. Agora estão dizendo que a Terra vai, o aquecimento global. Tá entendendo? Aquecimento global, vão parar de carro a combustão. Eu não acredito nisso aí, não. Não, vai acontecer. Eu acredito, mas não assim do jeito que o pessoal fala, não. Vai acontecer.
O aquecimento global vai acontecer. Está nos planos de Deus para acontecer. Consequência do pecado do homem. É mesmo? A NASA está com medo de que um asteroide, não sei o nome desse asteroide, vai bater na Terra. Deixa eu te falar uma coisa para você. A Bíblia diz que vai acontecer. A Bíblia diz que vai cair um asteroide tão grande na Terra que uma terça da parte da floresta da Terra vai ser queimada. Vai acontecer. Mesmo que a ciência tenta evitar, vai ajudar. Se a pandemia do Covid-19 foi difícil, a Bíblia diz que haverá uma outra pandemia na Terra que vai matar uma terça da população da Terra. Uma terça é o que, irmão Paulo? Pega a população da Terra todinha, divide em 3 partes e uma parte morre. Meu Deus. Tá entendendo? Isso vai acontecer. Não adianta. Será que vai ser em vários lugares ou de uma parte só, irmão Paulo? No mundo todo. No mundo todo. A gente acha que está caro as coisas agora, porque depois da pandemia ficou caro, porque não tinha coisas. Você lembra quando estava faltando as coisas no mercado aqui nos Estados Unidos? Sim. Para comprar? Sim. A Bíblia diz que na época dessa pandemia, as coisas vão ser tão difíceis que as comidas vão estar caras. Uma garrafinha d'água dessa aqui vai ser um dia de serviço por uma garrafinha d'água. E a gente achando caro as coisas hoje. Aí o apóstolo fala bem assim, ó, sabendo que há de perecer todas essas coisas, que trato nos convencer agora de viver uma vida santa em piedade diante de Deus. Porque isso vai acontecer. Isso não é medo, que às vezes as pessoas colocam medo nos outros. Não é medo. A Bíblia já fala que vai acontecer. Está entendendo? Isso é para o futuro. Isso vai acontecer. Então, essas coisas que a ciência está dizendo que possivelmente... Não é possivelmente. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai ficar tão quente na Terra que a língua dos homens vai pegar, colar no céu da boca e os homens vão morrer de sede. Vai acontecer. Não adianta a gente querer, a ciência querer acabar com carro a combustão, carro elétrico, não sei o que, CO2, né, o monóxido de carbono. Não adianta, porque vai acontecer. E não é coisa que eu quero, é o Senhor que decide da sua palavra. Ou seja, então é melhor a gente ter fé. É igual quando o pessoal fala que achou um ser humano de 1 milhão de anos atrás, que viemos do macaco. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, achou. E onde é que fica a Bíblia então? Onde é que fica? A teoria da evolução é verdadeira até certo ponto. Entende? A teoria da evolução é verdadeira até certo ponto. Porque quando nós vemos no livro de Gênesis, quando Deus criou a terra, ele deu ordem para a porção seca da terra fazer os animais, as bestas feras do campo. Deus não fez os animais. Deus não fez vaca, boi, cachorro, cobra. Deus não fez esses animais. Deus deu ordem à terra para fazer. E da onde que veio isso? Da evolução. Teoria da evolução. Mas não do jeito que o pessoal fala, né, irmão Paulo? Não do jeito que o pessoal fala. Do jeito de Deus, vamos dizer assim. Do jeito de Deus. Natural, as coisas. Os passarinhos, as aves do céu e os peixes. Deus deu ordem à água para que a água produza seres viventes dos peixes e os pássaros que voam sobre a terra. Os pássaros é uma evolução da água da vida aquática. Isso está na Bíblia. Nós sabemos a ciência é isso hoje, né? Quanto tempo que a palavra de Deus foi escrita e isso já está escrito? Só nisso que você entrou. Do primeiro Gênesis, no princípio. Do primeiro dia para o segundo dia. Isso. Vamos até Apocalipse. E os dias de hoje, mais ou menos quantos anos, pastor? Eu não posso te dizer. Existem algumas escolas teológicas que dizem que são aproximadamente 6.000 anos. Mas a gente não pode dizer isso. Eu não posso afirmar isso. Mas e a Bíblia? A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Não, a Bíblia tem quantos anos, a Bíblia, mais ou menos? A Bíblia tem, parece que 2.500 e poucos anos que foi escrita. Meu Deus. Tá entendendo? Por várias Do que já tinha acontecido, claro, já né? Tinha. Lembra que Moisés, quando Moisés escreveu a Bíblia, existia culturas antigas na terra quando Moisés escreveu o que ele escreveu. Tá entendendo?
O que o Senhor Deus revelou a Moisés, são coisas que Moisés não tinha como saber. Entende? Então quer dizer que a Bíblia foi escrita mais ou menos 2.500, 3.000 anos atrás, mas que ela escreveu a história que passou antes de ser escrita e até os dias de hoje. Exato. Até coisa que vai acontecer. Sim, até eu falo até coisas que vão até acontecer. coisas que vão acontecer pra frente ainda. Meu Deus, Entendeu? que interessante. Então é melhor ter fé. E irmão Paulo, e o senhor falou sobre, no final dos tempos, vai ficar uma garrafa de água por um dia de trabalho. Na Bíblia fala, feliz é aquele que no final dos tempos vive no campo. Porque lá não haverá nem fome, nem praga, alguma coisa assim. Não necessariamente. Quando o anticristo estiver dominando na terra, não haverá ser humano na terra que não esteja debaixo de controle do anticristo. Não existe, não vai existir. É mesmo, irmão? Não vai existir na terra uma pessoa vivendo aqui que não esteja debaixo do controle do anticristo. Porque é da vontade de Deus isso. Por que que Deus vai fazer isso? Porque Ele está dando agora para o homem o poder de ser livre em Cristo Jesus. E o homem está recusando. Então, porque o homem está recusando a liberdade em Cristo Jesus, Deus vai dar para eles a prisão debaixo das garras de Satanás. Para que a pessoa... Então não vai escapar ninguém. Ninguém vai escapar. Só os crentes em Cristo Jesus que saírem por volta do arrebatamento da igreja, sim. Porque é a promessa de Deus para esses. É melhor ter fé. Entre fé e ciência, é melhor ter fé. Porque existem coisas que a ciência não... Por exemplo, a ciência não conseguiu ainda a lei da gravidade, né? A ciência não conseguiu reverter a lei da gravidade em grande escala. Existem alguns laboratórios de Londres, parece, na Califórnia, que estão trabalhando em pequenas escalas reverter a lei da gravidade, em coisinhas pequenas. Jesus andou sobre o mar. Quanto tempo atrás isso aconteceu? Ah, Jesus era Deus, filho de Deus. Quem esquece Jesus então? Pedro andou sobre o mar. Moisés abriu o mar. Moisés abriu o mar. É melhor ter fé. A nossa matéria não suporta alta velocidade, certo? O homem não suporta alta velocidade. Quando você dá uma velocidade, o que acontece? Você fica assim para trás, entendendo? Mas a Bíblia diz que Filipe, ele foi transladado de um lugar para outro em questão de segundos, fração de segundo. É melhor ter fé. Tá entendendo? É melhor ter fé. A baleia engoliu Jonas, melhor ter fé. É melhor ter fé. Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram dentro de uma fornalha que era para queimar tijolo. Queimar o tijolo naquela época, me parece que era 1800, eu estava lendo outro dia. Não, até hoje, irmão Paulo. Era 1800 graus Fahrenheit. Sim, até hoje. É muito quente para queimar tijolo. Sim, a gente no Brasil, a gente fazia máquina para queimar tijolo, eu sei você mexer. É muito quente. Sim. Sadraque, Mesaque e Abdenego foi jogar dentro de uma fornalha e não aconteceu nada com eles. É melhor ter fé. Tá entendendo? É melhor ter fé. E, irmão Paulo, pra gente já encerrando, depois você vai voltar aqui com certeza, que a gente vai falar também sobre... eu quero que você me explique sobre Apocalipse. Mas, claro que a gente não pode dar dias, claro que não, e nem anos. Mas o Rodrigo Silva fala, ele fala que a gente não pode falar o dia nem a hora que Cristo vai voltar. Exato. Mas tudo leva a crer que mais uns 20 anos, talvez? Não, isso é uma coisa assim que nós, e às vezes algumas pessoas... Ele fala pra ele, né? Ele não fala pra ninguém. Algumas pessoas usam... Não estou dizendo o Rodrigo Silva, ele é uma pessoa muito inteligente, que ele é claro, uma pessoa muito inteligente, que ele ama demais. Nossa Deus. Mas existem algumas pessoas que usam o mecanismo do medo para que a mensagem seja enviada. Ele também falou sobre isso. Não quer causar medo em ninguém, mas pra mim, Rodrigo Silva, ele até explica ainda. A Bíblia diz que a questão da volta de Cristo é algo que vai pegar todo mundo desapercebido. Tá entendendo? Eu só não quero que o senhor explica lá no meizinho, porque senão vai entrar em muita coisa que eu quero que o senhor responda, que eu quero perguntar pro senhor na próxima vez que o senhor voltar. Mas assim, pro senhor, é mais fácil. O irmão Paulo, não tô falando de religião, nada. O senhor, no seu coração, assim, o senhor acha que... é mais fácil eu dizer algo que mexe com a emoção das pessoas do que eu falar a verdade. Por quê? Sim. Porque a verdade exige mudança interna.
mudança interna, na verdade. E quando eu uso os elementos outside, os elementos visíveis, isso fica mais fácil do que a mensagem chega até você. Então, o que a Bíblia diz a esse respeito é que eu devo estar preparado. Entende? Porque a Bíblia diz assim, como foi nos dias de Noé, assim haverá de ser a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, dados em casamento. Ou seja, a coisa vai estar normal. Certo? As coisas vai estar normal, está tudo normal, sem problema nenhum. Paulo falou também assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes haverá repentina destruição. Então nós precisamos estar alerta a todo momento. Porque se nós deixarmos para nós vermos só os acontecimentos outside, só os acontecimentos exteriores, aí chega o dia que o Senhor vai voltar e nós estamos desapercebidos. Então a mensagem é, independente do que esteja acontecendo em Israel, terremotos, hurricane, furacão, tornado, independente dessas coisas que estejam acontecendo, eu devo estar preparado. Sim. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Deve estar preparado, independente. Não vamos falar dia nem ano. Sim, entendi. Porque se o Senhor Jesus voltar daqui a 10 anos, ou aqui 20 anos, mas eu posso morrer daqui a um minuto. Descendo aquela escadaria eu posso morrer. E aí? E aí? Então eu tenho que estar preparado a todo momento. Entende? Essa deve ser a mensagem que deve ser pregada, a genuína mensagem do Evangelho. Esteja preparado a todo momento. Vou ter que encerrar, irmão Paulo, porque um telefone já desligou e graças a Deus que não foi a bateria acabou. Acho que foi um desses aqui, mas não atrapalhou nada não. Mas tá bom, irmão. Mas então, irmão Paulo, quero agradecer ao senhor. Amém. Deixa uma mensagem do senhor bem rapidinho, irmão Paulo, para quem está assistindo. Que vão ouvir, que vão ver esse programa. Eu não poderia. Naquela lá, só quiser falar, poderia, naquela do meio. Em hipótese alguma, chamar sua atenção para as mensagens e as bênçãos oriundas da cruz de Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor. Os dias são maus. O Senhor está voltando. E feliz é o homem e a mulher que depositar no Senhor a sua confiança. E não olhar para as coisas do mundo. Não olhar para as adversidades. Não olhar para os testemunhos dos maus cristãos. Não façam isso. Olhe para Cristo, porque a Bíblia diz que olhai para mim e sereis salvos todos vós termos da terra. Então, continue com os olhos fitados em Cristo. E assim, quando a trombeta soar por arrebatamento da igreja, todos nós possamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, irmão Paulo, pela sua vinda aqui na minha casa. Amém. A gente comeu uma tilapinha frita ali, tava até boa. Deu para enganar a fome, né, irmão Paulo? Não deu para encher a barriga não, mas tá bom. Então, o que importa é isso aí. Pessoal, quero agradecer vocês aí. Muito obrigado por ter acompanhado nós até o final. 1h e 45 minutos de entrevista. Foi muito abençoado e que Deus possa abençoar a vida de cada um. E não esquece, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito a gente. De onde você estiver nessa galáxia escutando a gente, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E seja que Deus quiser. Amém. Todo mundo, um bom final de semana, boa semana. Tchau.